Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Tô aqui com os meus amigos Daniel, Prazer, gente, novamente. Marcos. Pessoal, mais uma vez um prazer, mais um episódio lindo. É isso aí, né? É isso aí, tudo bom. Agora você vai apresentar um cara que é grande amigo meu. Pensa numa pessoa gente boa, né, Marcos? E a cidade que ele mora é sensacional. Você sabe que o pessoal lá só conhece a estrada, né? Eu acho que a cidade é aquela estrada lá, né? Você vai falar qual é a cidade, mas o cara é bonito, ele me chamou pra um evento lá. Tem parque, negócio, os caras são ricos. Vamos Tá revelar bem. então. Nós vamos agora para o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, certo? Opa. Excelente, Daniel. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje o Dr. Anderson Alessio. Ele é oncologista clínico formado pelo AC Camargo Cancer Center. Ele tem um foco em tumores gastrointestinais e geniturinários. E ele atua hoje no Centro de Oncologia Especializada em São José dos Campos. Essa é a cidade maravilhosa mesmo. É uma cidade muito bacana aqui no interior de São Paulo. E, Anderson, obrigado por estar aqui conosco hoje e é um prazer te receber, meu amigo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Para mim é um prazer estar diante de 3 grandes lideranças aí da oncologia. Aprendo muito com vocês. Ô, Anderson, imagina, a gente que está aqui honrado de você estar conosco. Amigo, hoje o tema que você vai trazer pra gente é tumor de bexiga, certo? Então, câncer de bexiga, tratamento de primeira linha, não é isso, Marcos? Sim. Muito bom. Ô, Anderson, vamos trazer o caso então, da sua prática aí, pra gente discutir? Vamos lá. Esse é um caso de um paciente que eu acompanho aqui. É um homem de 71 anos, performance um ECOG 0, de comorbidades ele é hipertenso, bem controlado, mas um paciente tabagista ativo, 50 anos maço, sem histórico familiar de câncer. E esse paciente ele teve um diagnóstico de um carcinoma urotelial de bexiga, com diferenciação escamosa. A princípio tinha muscular comprometida, e tinha um linfonodo nos exames de estadiamento de 8 milímetros ali. Então era um T2 em um M0. A gente na época discutiu, tratava, né, com quimioterapia neoadjuvante. Ele era elegível a cisplatina, então fizemos cisplatina e gemcitabina, split dose, né, dividimos a cisplatina. Ele tolerou bem o tratamento, teve mielotoxicidade, mas ali grau 2 a gente conseguiu conduzir bem e ele ficou bem para fazer a cirurgia, não teve progressão. Então ele foi submetido a uma cistoprostatectomia radical, e aí veio na peça um carcinoma escamoso, um YPT2B, sem linfonodo comprometido, e na próstata veio um câncer de próstata, um adenocarcinoma Gleason 6, e ele tinha um PSA inicial de 2, então baixo risco. Na ocasião a gente ficou na dúvida se faríamos algum imunoterapia adjuvante, enfim, optamos por seguir esse paciente. Ele ficou em segmento nas avaliações, né, ele fez 3 avaliações sequenciais sem evidência de doença, até que ele começou a cursar com uma dor importante ali na pelve, com limitação para deambular, e no estadiamento ele tinha uma recidiva local à direita, uma massa de quase 10 centímetros, que infiltrava ali o acetábulo e isquio. No único local nos exames convencionais, no PET havia uma captação de SUV de 31 nessa massa, sem outras captações. Então a gente optou por, e ainda era elegível a cisplatina, e a gente optou por tratá-lo com pembrolizumab e enfortumab em primeira linha. Então esse paciente ele fez o primeiro ciclo e já após o primeiro ciclo ele teve um benefício clínico significativo. Ele melhorou dor, suspendeu todo o analgésico. Na avaliação de resposta ali após o terceiro ciclo, ele já tinha uma resposta parcial, uma redução em quase 50% daquela lesão, mantendo sem nenhuma toxicidade ainda significativa, e foi mantendo essa resposta parcial, cada vez mais a lesão reduzindo. Mas ele começou a cursar ali depois do sexto ciclo com neuropatia periférica, grau 2. A gente foi ajustando dose, reduzindo a dose do enfortumab, até que no 10º ciclo, ele já com resposta metabólica completa, mas ainda existe ainda uma formação tecidual ali de 2,5 centímetros na pelve, que deixa dúvida se aquilo é um processo fibrocicatricial, e a gente suspendeu o enfortumab, e ele segue com pembrolizumab até hoje. Então ele já está no 20º ciclo de pembro, mantendo essa resposta parcial e uma resposta metabólica completa.
ainda com a neuropatia residual, grau 2, a gente está manejando, mas assim, paciente com qualidade de vida, e esse é o caso, pessoal. Excelente caso. Comentários, Daniel? É um caso de... Não, eu acho que é um caso, como eu falei, do dia bem prático, né, do manejo ali, do tratamento neoadjuvante e a recidiva. E, a meu ver, acho que é um episódio bem interessante a gente debater um tratamento que, né, é relativamente novo aí dentro do cenário da oncologia e acho que, e com algumas peculiaridades, uma droga que não é uma droga que a gente usa em diversos tumores, então acho que vale uma boa discussão aí do manejo aí também disso. Sim, vamos conversar a respeito disso. É, o, o Anderson, qual foi o estudo, meu amigo, que você embasou para tratar esse paciente, né? Então, o que você pensou aí quando você foi recomendar o tratamento? Bom, Ângelo, eu me baseei no estudo EV302, né, ou o Checkmate A39, que foi o estudo que avaliou a combinação do pembrolizumab com o anticorpo conjugado à droga, né, o enfortumab vedotin, que tem o alvo ali na nectina 4, né. Então esse estudo ele avaliou pacientes com carcinoma urotelial avançado, localmente avançado, e o braço experimental era EV e pembro, e o braço controle era a quimioterapia, né, e de acordo com a elegibilidade de cisplatina, cisgenzal ou carbogenzado. E esse estudo ele foi, assim, revolucionário, né, ele teve apresentação ali na ESMO, foi bastante aplaudido na época, teve uma aprovação ali rápida nos Estados Unidos para o cenário inelegível à cisplatina, e ele mostrou, né, um ganho significativo nos desfechos primários dele, né. A gente teve uma redução ali da progressão ao óbito em quase 55%, com uma mediana de 12 meses para progressão desse, né, em relação à químio, ou seja, quase o dobro. Também é um benefício em sobrevida global significativo, uma redução, né, do óbito de 53%, com também mantendo numericamente uma sobrevida global mediana de quase o dobro em relação à químio de 31,5 meses, em relação à químio que foi 16 meses, e uma taxa de resposta significativa de 67%, sendo quase 30% de resposta completa e 38% de resposta parcial. Além disso, o manejo ali, a segurança, né, dessa combinação não foi tão difícil, então a droga segura, uma combinação segura, né, em relação à quimioterapia. É claro que o enfortumab tem alguns efeitos colaterais que a gente está em curva de aprendizado, né, acho que há 2 anos que a gente está aprendendo a manejar essa droga, mas a neuropatia periférica, né, metade dos pacientes vai ter neuropatia de algum grau e esse foi o principal motivador dos pacientes terem que descalonar tratamento ou mesmo interromper tratamento durante o estudo, né. As alterações cutâneas, o racho cutâneo, a nectina 4 é bastante expressa ali na epiderme, então esses pacientes podem, né, cursar com algum grau de alteração cutânea. E também a hiperglicemia, que é algo novo, né, até então a gente não tinha drogas que levavam à hiperglicemia, e é algo que a gente precisa acompanhar e estar de olho, né. Então, acho que esse foi o resumão aí do EV302. Excelente. Bom, então agora a gente vai discutir aqui, fazer as perguntas, né, Marcos? E do ponto de vista prático, a gente colocar aí como que a gente vai contextualizar isso na prática clínica. Marcos, vamos lá. Vamos Qual lá. a pergunta pro Anderson? Meu Vamos grande lá. amigo Começar Anderson com aí. você Meu aí, convidado, né? Eu que fiz Você questão que de ele vir convidou. aqui, né? Claro, todos nós convidamos, Mas esse foi o primeiro. esse que foi chamava. O primeiro convite foi eu. Meu amigo, como é que é na prática a sua escolha do tratamento da primeira linha do câncer de bexiga? Por que essa escolha? Sempre você faz isso? Tem algum biomarcador que ajuda a você selecionar melhor o paciente? A gente tem 3 opções de tratamento, né, que é a químio seguida de imuno de manutenção, a químio com imuno e o enfortumab e o pembro. A gente não tem uma evidência de mostrar qual seria superior, então, na prática, eu tendo, pelos dados do EV302, a oferecer pembro e enfortumab para os pacientes em primeira linha. É uma taxa de resposta bastante expressiva. E não há um biomarcador, né, Marcos? A nectina 4, assim, no início
nos estudos iniciais faziam, eles até avaliavam a nicotina 4, mas ela é altamente expressa ali no carcinoma urotelial. Eu acho que a discussão que tem agora é na progressão, se tem alguns dados que mostram que talvez a perda dessa expressão da nicotina 4 e talvez o paciente tenha uma perda do benefício ali do enfortumab. Mas a priori, em relação à indicação, né, enfim, não tem um biomarcador para a gente indicar, né? A gente já prescreve tratamento tanto para elegíveis quanto para inelegíveis. Então, tem sido a minha rotina, assim. Eu só não faço para aqueles pacientes que têm uma contraindicação já formal ali a combinação, né? E aí eu penso naqueles pacientes que já têm uma doença autoimune, né, ativa e está em tratamento pelo risco, ou o paciente que já tem uma neuropatia periférica um grau maior ou igual a 2, a gente pode piorar mais com a combinação. E lembrar que esses pacientes, às vezes, como no meu caso, né, ele já fez um tratamento prévio e a cisplatina pode cursar com um pouco de neuropatia, ou naqueles pacientes que têm um diabetes mais descompensado, né? Então, esses seriam para quem eu não faria o PEM-BRIEV. Tenderia a discutir as outras opções. Excelente. O Anderson, o que eu queria perguntar para você é em relação à toxicidade, né? A gente sabe que esse é um perfil epidemiológico de pacientes, às vezes, que tem uma idade avançada, comorbidades, né? E a combinação pode trazer alguns problemas. Então, do ponto de vista prático, o que que você vigia mais de perto? E diante de uma toxicidade, como é que é na sua prática aí o manejo? Eu acho que o ideal seria a gente ter um oncogeriatra sempre, né, fazendo uma avaliação desses pacientes, né, mais idosos. Mas infelizmente na realidade a gente não consegue. Dentre os principais, né, efeitos colaterais e o mais comum, pelo menos dos pacientes que eu já fiz, é ver tanto no cenário combinação quanto no cenário mono, a neuropatia realmente foi algo que chegou a ser mais limitante, né. Então a redução de dose já é preconizada na bula. Se você está fazendo a combinação, né, reduz a dose é 1,25 miligramas quilo, D1 e D8, você reduz para 1 miligrama quilo e até 0,75 miligramas quilo, e vai fazendo ajustes ali com medicações adjuvantes, né, pregabalina, gabapentina, e tentando duloxetina, dependendo do grau dessa neuropatia. Em relação ao rash, né, as alterações cutâneas, elas são frequentes, né, então sempre avaliar o paciente, né, expor um pouco mais o paciente para ver se tem relatos de Stevens-Johnson, mas na minha prática o que eu vejo é muito mais xerodermia, descamação, então às vezes já iniciar métodos de barreira, cremes de barreira, hidratantes para tentar prevenir, e numa toxicidade um pouco mais intensa já tem um colega dermatologista me auxiliando nessa condução. E na hiperglicemia, a recomendação de bula é já dosar ali a glicemia capilar antes de cada infusão, né? E se essa glicemia ela é superior a 250 miligramas por decilitro, você teoricamente tem que não fazer a dose naquele dia, né? Então, para pacientes que eu costumo já pedir a glicemia nos exames de rotina, glicemia de jejum, se o paciente é diabético, já uma glicada, e ficar muito de olho naquele paciente que tem uma glicada acima de 8, porque é o que tem um potencial risco ali de ter uma hiperglicemia e descompensar. Tem a questão também do olho seco, né, que esses anticorpos conjugados à droga, né, podem ali agir na superfície ocular. Então, às vezes, usar um colírio, uma lágrima artificial pode ir ajudando, mas se isso for, né, piorando, ficar cada vez mais irritativo, já encaminhar para um colega oftalmologista. Dos pacientes que eu tive, eles não tiveram olho seco. Foram mais neuropatia, o rash cutâneo e nenhum com hiperglicemia. Excelente. Daniel, sua pergunta, vamos lá. Bom, primeiro eu destacar ali uma coisa que eu achei bacana do Anderson falando de como a gente começa cada vez mais a oncologia ter, às vezes, outros colegas para nos ajudar, né? Então ele falou ali do oncogeriatra numa hora que eu concordo 100%, isso ajuda bastante, do oftalmo, do dermato, então acho que esse é um cenário que a gente vai cada vez crescer mais, né? E que a gente precisa realmente trocar experiência.
assim como tem conhecimentos bastante limitados de oftalmologia, né? Nem A gente sabe que os oftalmos também têm conhecimentos mais focados ali, menos em oncologia, né? Então, acho que essa troca de experiência vai ser muito boa. E seguindo o nosso mote pratica onco, né? Do ponto de vista prático, Anderson, você até comentou, caso seu paciente teve que parar o Infortumab, enfim, né? Acho que por neuropatia, se não me engano, mas como que é a rotina, assim, do uso de ambas as drogas, né? Obviamente, tem as doses posologistas já até comentou, mas até quando eu vou, né? Se o paciente tem uma resposta muito boa, tudo, vai até... Tem um limite para alguma droga, ou a gente vai indo? Qual que é a rotina ou a recomendação? No estudo, né, Daniel, eram 35 ciclos de pembro e o Infortumab, teoricamente, né, até toxicidade limitante ou progressão de doença, né. O que a gente observa é que ali depois do 6º ciclo o paciente começa a ter neuropatia e talvez ali depois do 10º ciclo a gente não consegue mais seguir com Infortumab, assim. Eu tive poucos pacientes, né, então pelo menos foi nesse limite ali do 10º ciclo, porque o paciente já estava perdendo muita qualidade de vida. Então acho que aí tá tirando em relação ao grau de toxicidade dessa neuropatia e, enfim, você já tentou tudo, já reduziu doses, né, já adicionou outras medicações para auxiliar e não tá melhorando, tá tendo algum benefício, na minha opinião, é suspender o Infortumab e o pembro manter ali por 2 anos até enquanto tiver, essa resposta, esse benefício. Eu acho que compartilhar muito com o paciente, né, teoricamente parar ou não. A gente tem dados de melanoma, de parar, de outros tumores e às vezes a gente fica um pouco receoso, né, até o oncologista às vezes fica mais receoso que o paciente, muitas vezes, de parar, né. O paciente com câncer de bexiga é um paciente doente, né? Ele tem muita comorbidade mesmo, né? Mas Além da doença, além da bexiga, né? Quer dizer, nós ficaríamos muito considerados, E né? a gente fica muito contente, né, com a evolução do tratamento da oncologia, esses pacientes terem bons novos tratamentos com respostas melhores, né? E nesse caso especificamente nem fazer platina, né? Porque é um tratamento já sempre padrão na primeira linha do câncer de bexiga, então, e que o futuro possa trazer ainda melhores e ainda mais tratamentos, né? perfeito. Bom, tô muito satisfeito. Acho que, meu Deus, na verdade é um marco, eu acho que na história da oncologia mesmo, esse tratamento, né? À toa aqui no congresso foi muito discutido mesmo, né? Acho que isso aí todas as doenças em que a gente é muito órfão de tratamento, e que você tem coisas boas, novas, a gente tem que comemorar mesmo. E aí eu acho que é manejo mesmo, aí é a experiência do oncologista que tá ali do outro lado. E aí, Anderson, o que que a gente queria, meu amigo? Que você falasse onde que o pessoal te encontra aí em São José dos Campos. Eu sei que você não fica só em São José dos Campos, né? Mas a gente queria que você falasse um pouquinho da clínica aí e da tua experiência aí e desse seus créditos. Bom, pessoal, aqui eu fico o COI, que é o Centro de Oncologia Especializada. A gente tem a unidade aqui em São José dos Campos e Jacareí, é um município aqui vizinho, né. Então São José é próximo de São Paulo, de Campos do Jordão, da praia, a gente está no meio aqui. E a gente também atua no Pio 12 também, que é um hospital, filantrópico e SUS, é onde a gente vê os pacientes do SUS. Avisa o time aí que todos serão convidados, viu? Pessoal muito do bem mesmo. É muito bom. Marcos, Estão convidados a vir aqui também, né. Aliás, sim, vamos fazer um praticar um aí em São José, viu? pode me chamar de novo, adorei, viu? Eu vou, Sempre. só me convidar, viu, Anderson? Que eu vou Ó, restaurante de vinho, espetacular. Não posso sair propaganda que a gente vai ganhar royalty, né? Mas olha, muito bom o restaurante que eu fui lá. Anderson, muito obrigado, querido amigo, e parabéns aí, né, pelo crescimento na profissão. E a gente agradece aí por você ter aceito o nosso convite, tá partilhando sua experiência aqui com a gente. Daniel, obrigado mais uma vez. Marcos, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês e convidar todos aí para nos seguir nas redes e nos acompanhar nos próximos episódios. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Pratica um. Se inscreve no canal, gente.